Hoje o meu convidado vai contar a história por trás de uma loja que está aí no mercado há mais de 40 anos. Estou falando da Resimac, que é uma loja especializada em móveis corporativos. Então, fica nesse vídeo. Se você chegou agora, já deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu convidado vai contar aqui uma história de mais de 40 anos, é isso, Bruno? É isso mesmo, a empresa tem mais de 40 anos, eu com 41 e a empresa com 40, olha lá. Desde bebê você estava nesse... Desde bebê eu tô nisso aí. Tá, né? É, exatamente, engateando já entre as máquinas, entre os móveis, Agora eu quero saber, né? Porque é muita história, né? bastante história. Vamos voltar no tempo, então? Bora lá. Me conte a história da Resimac. Então Lá vamos atrás. lá atrás, bem lá atrás. A Resimac, ela começa com os meus pais, né? Meus pais casando em dezembro e meu pai desempregado. A empresa onde ele trabalhava chamava Revimac, que era revisão de máquinas. E o patrão dele, infelizmente, acaba quebrando e não tinha como pagar a rescisão. Então eles acabam casando em dezembro, com meu pai desempregado e sem a rescisão. É, e em janeiro de 82, eles acabam, assim, patrão dele entra num acordo com ele e fala: olha, eu não tenho como te pagar financeiramente, mas fica com as ferramentas e os clientes e um telefone, que naquela época o telefone tinha um valor muito grande, né? E aí ele falou: olha, essa é a rescisão que eu posso te dar. Então eu até brinco que meu pai, ele não foi um empreendedor, né? Isso daí aconteceu na vida deles, né? Então eles, dali, para não mudar muito o nome da Revimac, ele apenas troca uma letra do nome, ela vira Resimac, né? E eu acabo nascendo em outubro de 82, então essa empresa legalmente ela é de março, de 82, e eu nasço em outubro de 82, né? Então ali ela vem... ela nasce com revisões de máquina de escrever e calculadora. Então, para quem fez curso de datilografia, sabe do que eu estou falando, né? E aí já assim, demonstra a idade. E então a empresa nasce como revisão e venda de máquinas de escrever e calculadora, né? E ao longo desses anos, ela veio sempre crescendo, né? E buscando o seu posicionamento dentro do mercado. E aí, como que saiu de máquinas para móveis? Final dos anos, ou melhor, início dos anos 2000, né? De 99 para o ano 2000 aproximadamente, as máquinas foram sumindo, né? Então os computadores foram entrando e nesse momento meu pai me coloca para fazer curso de técnico em informática. Ele falou que não, isso seria a continuação da nossa empresa com os computadores. E eu começo a fazer os cursos e entendo que não seria um bom negócio naquele momento. Falo: olha, tá todo mundo indo para isso, então o mercado vai ser um mercado muito competitivo. Voltando um pouco, a Revimac, ela também tinha um setor de vendas de imóveis, que meu pai não quis dar assim continuidade naquele momento. Então, em 2000, ele vê, para aproveitar os nossos clientes, né, também entrarmos no ramo de imóveis para justamente atender os clientes que já eram os nossos clientes em máquinas e a gente estava apenas fazendo a migração. Seria algo natural, né? Então, assim, a gente vende as máquinas ou fornece as máquinas, mas agora a gente vai começar a fornecer os móveis, que era justamente o mundo corporativo.
Ô Bruno, e você, desde pequeno que você frequentava já, então, aí, que era dos seus pais, quando que você resolveu que vou dar seguimento na minha vida aqui, vou continuar? Você não quis ir para outra área ou quis? Eu até tive em outra área, né? É, Sim, com 18 anos, então dos meus 15 aos 18 eu fiz Senai, fiz técnico em plástico, e com 18 anos eu entro na Grow Jogos e Brinquedos para ser estagiário. Nesse momento, meu pai monta uma outra empresa com assim, amigo dele e me coloca para tocar aquela empresa junto com um amigo. Mas aconteceu tudo simultâneo. Então eu precisava do meu diploma de técnico em plástico, ok? E saí só por 6 meses, teoricamente por 6 meses, justamente para ganhar o diploma, né? Então eu precisava daquele estágio para apresentar no Senai. Ali eu permaneci por 5 ou 6 anos na Grow Jogos e Brinquedos, onde eu trabalhava no setor de engenharia. Então ali eu já estava fazendo engenharia na FEI e depois no Mackenzie, onde eu acabei, onde eu fiz polímeros. E no ano do meu casamento, houve assim, necessidade da empresa, assim, Resimac, ela já estava crescendo, meus pais não estavam dando conta ali de atender todos aqueles clientes. E naquele momento meu pai estava plantando eucalipto em Minas. Então ele estava deixando um pouco sobrecarregado a minha mãe, né? Os dois sempre trabalharam, os dois sempre estiveram à frente de loja. Então, naquele momento, eu me coloco à disposição em sair da empresa, né? Porque desde criança foi colocado para mim, essa empresa é sua, né? Então, quando eu vi a necessidade em sair da Grow Brinquedos, que era um lugar onde eu gostava muito de trabalhar, era imagino. uma eterna brincadeira lá dentro, foi assim uma empresa mãe para mim, aprendi muito, né? Em paralelo, eu estava acabando engenharia, então, para mim, essas duas coisas me acabaram formando, né? Então, até os meus 18 anos, eu sempre trabalhei com os meus pais, de segunda a sábado, entregando móveis, montando móveis, sendo peão mesmo, sendo ali, né? Trabalhando, colocando a mão na massa, o que não desmerece ninguém, ok? Então, aprendi muito. E quando eu retorno, né? Então passo ali 5 anos, 6 anos fora da empresa. Quando eu retorno já para administrar a empresa. Então eu já volto para outro setor. E o legal é que a minha base, ela justamente a gestão que eu faço depois, ela exige muito do que eu fazia antes. Né? Então, assim, poxa, os montadores vão assim fazer uma assim, determinada montagem em um cliente, né? Então, ali precisa de 2 horas de serviço. Aí o assim, colaborador levava 4 horas. Poxa, tem algo errado, ou com a montagem, ou com o colaborador, ou com o cliente, né? Então, a gente sabia o tempo real das coisas pelo tempo que nós tínhamos passado ali, né? Porque você vivenciou, né? Que eu vivenciei, né? Então a gente sabia exatamente o que era necessário para executar aquele serviço. E como que foi afunilando, né? Aí vocês tinham a parte de máquina, uma parte dos móveis. Isso. E aí, quando que vocês ficaram só aí com a parte de móveis? As máquinas foi uma consequência, né? As máquinas, os assim, clientes migraram para os computadores, então as máquinas sumiram. Né? Então esse infelizmente foi algo que até hoje meu pai ainda sente um pouco. Tem um outro cliente já com mais de 90 que procura ele às vezes querendo que ele faça ainda conserto em máquinas, né? E aí meu pai falou, poxa, mas eu não tenho mais maquinário, não tenho mais equipamento, mas ele gosta, isso mexe com ele, ele fala, e meu pai é novo, meu pai tem 63, 64, por aí, então meus pais são assim muito novos, e isso mexe muito com ele ainda, quando o cliente volta e fala, poxa, mas você ainda conserta a máquina? E ele fala, conserto, só não tem equipamento, mas eu conserto. Então acaba sendo algo natural, né? Algo aí, a tecnologia veio e, claro, avançamos, né? Saímos da datilografia e fomos para assim computação, para digitação, e isso aconteceu naturalmente, isso aí aconteceu, acabou da noite para o dia, né? Então, infelizmente, veio aos poucos, mas chegou um momento que não tinha mais campo, não tinha mais procura, né? Em que ano que vocês resolveram ficar só com os móveis? E aí a gente consideraria só a parte dos 2007 móveis? aproximadamente, ali 2006, 2007, esse foi o ano final, esse foi o ano que não tinha mais máquina. E vocês têm um imóvel próprio, que é enorme, né? Na realidade, nós temos 2, né? Dois? Isso, nós temos a loja,
né, construída por nós, e nós temos o nosso depósito, os dois com 750 metros aproximadamente. Que fica onde? Ele fica ali em São Bernardo, na Frei Gaspar fica a nossa loja, e à primeira esquerda, na Dário Luiz 7, fica o nosso depósito. Então é muito pertinho, muitas vezes assim, cliente ele passa, compra na loja e já retira no depósito, né? Então é uma facilidade a mais ali para o cliente poder acessar e ter o seu móvel para ontem. Super facilidade, né? Demais, demais, né? E tem a nossa entrega que é própria também, né? Tem a nossa entrega A que... gente vai chegar lá, porque é muita coisa. É muita coisa. Há 40 anos é muita coisa que a gente tem que conversar aqui. Legal. E por que móveis corporativos? Já quando vocês resolveram investir, né, e aí realmente ficar na parte de móveis, já foi corporativo ou não? Sempre foi corporativo. Sempre foi? Sim, porque assim, ó, os nossos clientes de máquinas, eles eram corporativos, né? Então, grandes escritórios, a gente já atendia a Nestlé, né, Prefeitura de São Bernardo na época, então já era um mundo corporativo. Então não fazia sentido naquele momento a gente sair desse mundo. Então a gente precisava aproveitar esses nossos contatos e relacionamentos para dar continuidade. E os móveis corporativos, né, ele já é exatamente a continuidade com esse mesmo cliente, né? Com esse mesmo com a contato. carteira que vocês com a carteira já que a gente já tinham. tinha. Exato, não fazia sentido a gente sair disso naquele momento. Ô Bruno, mas é muita mudança, né? Porque quando a gente pensa nesse mercado corporativo e voltando no tempo, né? Até a forma, né? Como eram os layouts dos escritórios, das fábricas, é muita mudança, né? Fala um pouquinho aí que você vivenciou isso ali, ó, na ponta. Exato. Se nós pegarmos os projetos, né, da época e pegarmos os projetos de hoje, antigamente era só pensado quantos colaboradores cabem em uma determinada área, né? Então, assim, a gente pegava ali aquela mesa de 1,20 m por 60, que é a base, até hoje ainda é a mesma mesa, tá? Mas a grande questão era aquela, ninguém se pensava em circulação, ninguém pensava no bem-estar do colaborador, porque muitas vezes existem estudos que ele acaba trazendo isso e o tempo mostrou, né? Que não basta você ter um espaço e colocar o máximo de pessoas naquele espaço, você sim precisa proporcionar para o colaborador momentos também de descanso, de intervalos, né? E assim, um ambiente muitas vezes opressor, ou assim, ambiente com alto nível de ruído, ou um ambiente com uma temperatura elevada, né? Ele acaba atrapalhando e ele impacta diretamente naquela função que o colaborador exerce, né? Então mudou demais. Antes era assim, quantas pessoas eu consigo colocar nesse espaço? Então era meio que repartição pública, né? Então era uma mesa de frente para outra, né? Uma assim grudadinha na outra, mas sem assim divisão e tal, e não se pensava nesses itens. Hoje não, hoje é algo mais humanizado. E existe, Bruno, uma regulamentação específica, pensando assim, em ergonomia? Como que funciona esse mercado? Existe sim. Então vamos lá, nós temos normas tanto para as cadeiras quanto para as mesas, tá? Para o mobiliário em geral, e também, sabe aqueles roupeiros em aço, onde os funcionários guardam as roupas, enfim, também existe uma assim, regulamentação para aquilo. Né? Nem imaginava, hein? Tudo novidade aqui para mim. Eu imaginava só a cadeira. A grande maioria das assim, pessoas não sabem, né? Que até para aqueles roupeiros em aço existe uma normativa, né? Exatamente com assim, tamanho. E existe aquela questão, se a função desempenhada, se ela for insalubre, aonde o funcionário ele tem que trocar de roupa ao longo da assim, jornada de trabalho, ele precisa de um espaço de roupa limpa e roupa suja. Então, ele precisa, a regulamentação, ela traz isso, né? Qual é o tamanho, qual é a disposição, aonde tem que ficar, se o ambiente é arejado ou não. Então, assim, existem várias informações diretamente e não ao móvel, né? Então, o ambiente também, ele tem uma assim, regularização, inclusive de temperatura,
né? Então, muitas vezes, assim, vestiário ele não pode ser a temperatura ambiente, ainda mais em um país tropical como o nosso, né? São muitos detalhes, né? Demais, viu? Demais. Ô Bruno, e como que funciona, né? A pessoa tem lá uma empresa, ela tem que, por exemplo, já ter o projeto com o arquiteto, você só executa, vocês desenvolvem, eu quero saber tudo. Vamos lá. A pessoa tem a empresa e quer a solução. Nós temos todas as opções. Então, vamos lá que o cliente, ele não sabe de nada. Ele fala assim, olha, eu tenho meu espaço, eu estou começando a minha empresa. Vamos, assim, pensar nesse cenário. Ele está começando a empresa dele, tá? E aí ele fala, poxa, eu aluguei aqui uma sala e eu não sei quantas pessoas comportam, eu não sei como fazer, né? Então, se ele não tem um projeto, se ele não tem um layout, perdão, uma planta do local, ele faz contato conosco, a gente manda a nossa equipe faz essa medição e passa para ele já uma planta 2D e 3D, tá? De acordo com que a conversa ela vai avançando, a gente evolui para o 3D, já com detalhes, para ele saber exatamente como vai ser o ambiente dele. Mas muitos clientes eles já têm a própria equipe de arquitetura dentro da empresa. Então, eles apresentam um projeto para nós e a gente segue exatamente o que o arquiteto pensou e planejou, né? Então, aí não há necessidade da gente utilizar o nosso serviço interno de assim, arquitetura para isso. Lembrando que nós não cobramos o projeto, tá bom? Então, muitos clientes acabam solicitando e a gente faz isso de uma forma gratuita. Existem clientes que quando a gente oferece o serviço, fala, olha, a gente vai aí, tira a medida. Não precisa. Pode deixar que eu faço. E aí, quando dá errado, aí ele, poxa, mas, né, vocês deveriam ter vindo aqui. Mas nós oferecemos, né? Então, o cliente, nesse primeiro momento, às vezes, ele fica até receoso de usar sem pagar, né? Então, ele fala, não, mas aí eu fico na obrigação de fechar. Não tem obrigação de fechar, né? Então, isso daí está dentro do nosso negócio, justamente para que fique mais assertivo, né? Porque esse é o nosso escopo. Isso a gente faz bem feito, né? Então, toda a parte de execução, então vamos lá que o cliente comprou conosco. Nós vamos entregar o ambiente pronto. Montadinho. Eu achei isso maravilhoso, a hora que eu vi isso no site, eu achei sensacional. Exatamente, a gente faz do início ao fim. Então, para assim, facilitar para o cliente, muitas vezes, a gente já leva as mesas montadas, tá? Por quê? Quem hoje tem, às vezes, perder 1 ou 2 dias justamente para que monte os móveis dentro da empresa, a gente tem que otimizar. Então, a gente pede horas para o nosso cliente, né? Então, vamos lá, pega algum ambiente seu aqui. Eu preciso de 1 ou 2 horas para que a gente deixe o ambiente pronto para o uso. Então, o seu assim, colaborador ele não vai ficar o dia inteiro ocioso, né? Por ficar sem a mesa dele. Não, ele vai ficar 1 ou 2 horas ali, que é o momento de transição. Então, é muito tranquilo. Porque dentro do seu modelo de negócio, você já tem essa infraestrutura e você já tem essa logística também aí que, nossa senhora, né? Maravilhoso, né? Exceto quando o local ele não permite, né? Então, existem alguns locais que temos que entregar tudo desmontado, né? Então, às vezes, prédio comercial, algumas coisas assim, a gente também tem esse serviço, a gente trabalha depois do horário, né? Então, assim, olha, o local onde a gente tem aqui não pode fazer barulho em horário comercial. Não tem problema, a gente faz depois das 6, depois das 8, a gente faz de sábado, né, justamente para atender o cliente na sua necessidade. O que a gente quer é resolver o problema do cliente e não gerar mais um problema. E resolve, né? Resolve. Ô Bruno, e aí você tem a loja e você tem um e-commerce também. Perfeito, exatamente. Então, hoje a nossa estrutura ela tá com a Resimac, tá? A própria Resimac nós temos hoje um e-commerce também. Mas nós temos uma outra empresa do grupo, que é a Fast Móveis, onde ela nasceu há 15 anos atrás, aproximadamente, só por e-commerce. Então, ela nasce justamente para atender esse mundo virtual, né? E aí, esse mundo virtual, ele é mais aquela venda de itens soltos mesmo, né? Mesa, cadeira, armário, arquivo, estantes. Então, o cliente entra e ele vai colocando lá no carrinho tudo aquilo que ele precisa e ele vai receber em todas as, assim, capitais, tudo bem? Então, que todas é o espaço, a região que vocês atendem, né? Exatamente. Todas as capitais. Todas as capitais do Brasil hoje a gente atende, inclusive com mão de obra de montagem, tá bom? Tá. Então, no e-commerce, se o cliente quiser comprar, e aí isso é solicitado à parte. Então, não tem no ato da compra, não tem essa possibilidade, mas dependendo da região dele, sendo capital, a gente consegue atender
com a montagem desses móveis. Só para você ter uma ideia, a ReHap, a gente fez praticamente todos os shoppings onde a ReHap está presente, a gente fez toda a rede justamente dessa forma. A gente mandava os móveis e depois mandava a equipe de montagem. Entregava tudo prontinho. Tudo prontinho. E você tem na loja também, a pessoa consegue retirar, né? Sim, a pessoa consegue retirar. Inclusive, hoje na nossa loja física, né, lá na Resimac, nós temos mais de 100 modelos de cadeira. Então, se o cliente... Poxa, para o cliente não encontrar uma cadeira... É impossível, entre né? 100, Ele não quer comprar, difícil, é que ele não quer comprar, né? A nossa maior concorrência hoje, né, falando de cadeiras, é justamente o importado. Né? Então, nós temos um grande problema. Né? Existem produtos importados que eles são muito bons. Né? Se nós falarmos aí de concorrentes legais, né? Concorrentes bons, a gente usa a Herman Miller, é a melhor... e aí eu a coloco como a melhor marca de cadeiras do mundo. Eu não trabalho com eles atendem esse assim, mercado diretamente, mas hoje uma assim, cadeira deles está em torno de uns 15 a 17 mil. Então é um mundo muito seleto, tá bom? Porém, é uma garantia vitalícia. Então, assim, eles são muito bons, né? E nós temos também produtos similares, tá ok? Com 6 anos de garantia, que aí atende um público mais genérico, né? Atende uma gama maior, aliás, de público, inclusive o alto corporativo, a gente consegue atender tranquilo com esse outro modelo de cadeira. Se o cliente entra na nossa loja e dentre as 100 modelos de cadeira, ele acha a cadeira ideal para ele, né? Porque às vezes para mim é uma, para assim você é outra devido ao nosso biotipo. Então, cada cadeira não tem um modelo de cadeira, essa aqui é a correta. Não, se elas atendem às normas, ela tem que atender o seu biotipo ou o meu biotipo. Então, por isso que tem vários modelos de cadeira. Nós temos, já na própria loja, nós temos um estoque pronto de assim, cadeiras montadas. Então, o cliente já vai colocar no carro dele ali, ele nem precisa ir lá embaixo do nosso depósito. É uma facilidade a mais que veio no pós-pandemia. Né? Por quê? Porque o cliente queria para agora, ele queria passar, pegar, porque ele já estava em home office, né? Então ele precisava levar a cadeira porque ele não estava trabalhando mais no escritório. Ele já estava trabalhando em casa, então ele precisava de uma cadeira, ele precisava sair da cadeira da cozinha. Né? Todo mundo caiu nessa, Todo né? mundo caiu nessa. E aí o que acontece? Muitas vezes a cadeira quebrava, né? Ou ele tinha problema na lombar, né? Então muitos clientes nossos com problema na lombar porque estavam utilizando a cadeira da cozinha. Ô Bruno, e como que é feita a seleção dos móveis que você vende? Uau, seleção dos móveis. Porque eu fico imaginando que deve aparecer muita gente lá querendo que você Exato. venda, revenda, né? Sim, Como que vocês fazem? Então vamos lá. Porque 40 anos, eu sei que você não vai pôr qualquer coisa lá na loja. Não dá para colocar qualquer coisa, né? Então, assim, a seleção, ela acontece justamente por uma credibilidade, primeiro, da empresa que está oferecendo o produto. Então, existem muitos aventureiros, né? E isso eu falo de, assim, fabricante mesmo. Às vezes, o funcionário de uma fábrica A, B ou C, ele está abrindo ali, no fundo da casa dele, uma empresa para cortar madeira. Nada contra. Mas, infelizmente, não é o fornecedor que a gente procura. O fornecedor que nós sempre procuramos. É aquele fornecedor que ele já tá consolidado no mercado, ok? Então, ele já tem um certo tempo de assim, mercado e não tem nada que desabone, né? Porque a gente está falando em estrutura, né? Que ele atenda às normas. Então, assim, os produtos têm que ser certificados, tá? Então, não dá para trabalhar com produto não certificado e ele tem que ter uma idoneidade com relação a tempo, a prazo de entrega. Então, uma coisa que a gente bate muito em cima, né? Porque, infelizmente, as lojas de móveis, ela tem aquele estigma de loja de móveis atrasa. Né? Eu compro meus móveis e ele atrasou. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Mas isso tem que ser uma exceção e não pode ser uma regra. Né? Então lá a gente bate muito em cima. A gente prefere, às vezes, perder um negócio em passar para o cliente, olha, vai levar 20 dias para o seu móvel chegar. Porque às vezes o cliente ele não quer o que eu tenho no estoque. Ele já tem a cor definida do escritório dele e não é a cor que eu tenho no meu estoque. Então nós temos que comprar na fábrica. E a fábrica, ela me pede. Os melhores fabricantes hoje, eles não estão em São Paulo, eles estão em Bento Gonçalves. Né? Então, eu falo que Bento Gonçalves sabe fazer vinho e móveis. Né? Então, nós compramos hoje 80% dos móveis que a gente traz é de Bento Gonçalves.
e leva um tempo, porque a gente tem uma logística, né? O Brasil é muito grande. Então, a fábrica precisa de um período para, assim, fabricar e depois tem uma logística para chegar de Bento até São Paulo. E a gente sempre gosta de pedir um prazo um pouquinho maior, para surpreender o cliente. Então, pedimos 20 dias, mas com 15 eu estou ligando para o cliente, com 10 eu estou ligando para o cliente, do que o contrário. Né? Então, assim, a gente pedir 10 dias e falar, olha, segura mais 5. Então, o cliente ele já se programou com um colaborador novo, ele já se programou com uma reunião, às vezes é uma mesa de reuniões e ele já marcou a agenda de reuniões em cima daquela mesa. Já marcou a inauguração. Já marcou a inauguração. Então, a gente não pode deixar esse cliente sem os móveis, porque justamente nós chegamos a inaugurar, a ajudar a inaugurar, né? Hospital em São Bernardo, somente com os móveis, porque todos os outros equipamentos, né, eles atrasaram. E aí os móveis estavam lá, né? Eu lembro que foi até o prefeito da época falou assim: olha, eu consigo inaugurar com os móveis, mesmo eu não tendo raio-x. Mesmo eu não tendo raio-x, eu consigo inaugurar porque os móveis estão aqui. Então, por quê? Porque a gente. E olha que eu tive apenas 5 dias para fazer um hospital inteiro. Tá bom? Então ali foi assim, um trabalho localizado, mas muito, muito interessante. A gente rodou aí 48 horas direto. A equipe Bruno, você tem bem. Um estoque bom lá também, né? Você Nós deve salvar umas empresas aí, alguns arquitetos, alguns projetos, né? Exato. Nós salvamos um cliente, tem alguns meses, onde ele estava perdendo um contrato com o aeroporto de Guarulhos, né? Pequeno, coisinha pouca. Era pouca coisa, né? Isso. Então ele só precisava de 70 mesas, né? Da noite pro dia. Aí ligou, você entrega amanhã? Eu falei, entrego. Ah, mas eu queria na cor X. Não, essa cor eu não tenho, né? Eu tenho a cor do meu estoque. Ah, não, tudo bem, essa daí pode ser também. Então nós acabamos colocando, por quê? Porque no contrato dele com a GRU, né? Com o aeroporto de Guarulhos, ele tinha que ter 70 colaboradores e ele não tinha. Né? Então é aquela questão burocrática muitas vezes, né? Eles foram empurrando com a barriga, a GRU também foi fazendo vista grossa, deixando, mas quando estourou um problema e eles voltaram, falaram, olha, mas o problema é porque vocês não têm os colaboradores que está em contrato, então vamos rescindir. E aí eles falaram, não, mas a gente já tem os colaboradores, né? Só falta as mesas. Só falta as mesas, mesa e cadeira. Mesa e cadeira. Nós tínhamos, né? Então a gente acabou também ajudando, então hoje nós somos o principal fornecedor desse cliente. Né? Brasil inteiro, eles atendem o Brasil e a gente está com eles. É isso. Ô Bruno, você me contou aqui nos bastidores uma coisa que eu achei legal. Você estava me explicando sobre a cadeira. Perfeito. Que nem sempre a cadeira ergonômica é a cadeira mais confortável, é isso? Eu achei isso tão legal. Os arquitetos vão me pegar. Vamos compartilhar. Eu vou contra o mercado, ok? Então muitos arquitetos vão assim puxar minha orelha depois. Então vamos lá, nem sempre a cadeira ergonômica, ela é a cadeira mais confortável, tá? E por que eu falo isso? E eu provo isso. Porque cada um tem nós temos um biotipo diferente, né? A gente falou um pouquinho há pouco sobre isso. Cada um tem um biotipo diferente, então não dá para generalizar e falar que a cadeira ergonômica, mesmo ela tendo as regulagens, ela vai atender todo o público. Então existem cadeiras que elas não são ergonômicas, principalmente aquelas cadeiras mais antigas, né? Então o nosso avô tinha aquelas cadeiras tipo poltrona, né? Grande, confortável, com muita espuma. Ela não atende às normas de ergonomia, porque ela não tem algumas regulagens, mas ela é uma cadeira extremamente confortável. Então, qual é a melhor cadeira para assim você? É aquela onde você se sente confortável e ela vai adequar o seu modelo de negócio, né? Então, vamos lá. Se você é assim, um professor online, onde você não tem um contato direto com o computador em digitação, você às vezes está ali, igual nós aqui agora, nós estamos falando. Então a nossa postura é uma. Agora, aquela pessoa que ela está digitando o dia inteiro, a postura dela é outra. Então, para essas posturas um pouco mais sem digitação, né, um diretor de uma empresa, onde ele tem muita entrevista, onde ele conversa muito, faz muitas videoconferências, ele não precisa de uma cadeira ergonômica. Tá? Muitas vezes a ergonômica atende também. Tá? Mas uma cadeira soft, uma cadeira mais encorpada, onde ela não tem tantas regulagens, mas ela adequa ao corpo dele, ela é muito mais assertiva
do que uma cadeira ergonômica. Então, a gente passa isso durante o dia. O comprador de uma grande empresa, ele vem e ele quer comprar a melhor cadeira, a cadeira mais ergonômica para o gerente dele ou para o chefe dele. E aí a gente faz a entrega, o chefe dele fala assim, não gostei. Poxa, mas essa é a cadeira que mais tem regulagens. Mas eu não gostei. Aí ele vem na loja, senta em uma que não tem regulagem e fala assim, essa aqui que eu quero. Então, por isso que a gente fala, nem sempre a cadeira ergonômica, ela é a cadeira mais confortável. Então, na verdade, a cadeira vai depender de vários fatores. A profissão, quanto tempo a pessoa fica, Perfeito. seria isso. O ideal é consultar um especialista mesmo, né? Exatamente. O ideal, então aí assim, ó, nós até temos o e-commerce, mas cadeira não se compra pela internet. Sem consulta prévia. Mesmo uma consulta prévia, porque assim, ó, como eu vou saber qual é a cadeira que ela é mais confortável para o meu corpo? Sentando. Como a gente compra um sofá sem sentar? Não é estranho? Entende? Mas existem tipos de sofás. Tem aquele sofá que a pessoa procura justamente para ela assistir um filme ou para receber pessoas em casa. Eles são sofás diferentes. Entende? Então, assim, o sofá para a gente assistir um filme, ele tem que ser grande, ele tem que ser confortável. Para assim você receber alguém em casa, ele pode ser um pouco mais compacto, um pouco mais, eu vou assim falar duro, mas não era essa palavra exatamente. Ele pode ser um pouco mais rígido, ok? Ele pode ser um pouco mais rígido. Porque justamente, quando ele é muito profundo, ele acaba trazendo um desconforto para quem senta, né? Então assim, como ter os sofás diferente, né? Então depende do público que você tem. A cadeira é a mesma coisa, depende do seu simbiotipo. É isso que a gente fala. A melhor cadeira é aquela que você senta e se sente bem. Então comprar uma cadeira pela internet é você dar um tiro no escuro. Você pode até comprar uma boa cadeira, mas às vezes ela não vai atender a sua necessidade. Entendi. E olha que eu vendo pela internet, não deixa de comprar lá pela internet que não é Vai isso. Vai lá primeiro, senta, correto é na loja, exato. Ok, compra. Define a compra da sua cadeira em uma loja física. Né? E aí sim você vai para o online pesquisar preço, valores, enfim, mas define a compra em uma loja física. Eu acho que existem as lojas para isso, né? Então você não é obrigado a entrar, sentar e comprar ali. Aí existe, mas você assim, pode determinar, né? O meu assim, colchão aconteceu isso, né? Eu determinei o colchão que eu queria indo numa loja física, deitando no colchão, falei, poxa, esse aqui me atende. Né? E aí depois eu fiz uma consulta dentro daquele colchão que eu escolhi, né? Acabei comprando no mesmo lugar que... Voltou. Eu nem saí da loja, ele nem assim deixou eu sair da loja. Fez negócio lá mesmo. Ele olhou pra mim e falou assim, como é que você vai... Você se não vai assim comprar? Eu falei, não vou porque eu preciso fazer uma pesquisa. Gostei, eu quero esse. Aí ele falou, mas como vai ser a sua assim, pesquisa? Eu falei, pela internet. Ele falou, então olha aí. E aí eu fui olhar na frente dele. Aí eu olhei e ele falou assim, o preço que você achar eu te dou 10% de desconto. Comprei com ele. Olha, que ele vendeu para um vendedor, hein? Fantástico. Ele foi muito fera, hein? E não é fácil. Ele foi fera, hein? E não é fácil. Ô, Bruno, agora vamos falar um pouquinho que hoje todo mundo quer, assim, tudo muito personalizado, as pessoas querem coisas exclusivas. Isto existe também no meio corporativo, a pessoa querer coisas personalizadas? Existe também no corporativo. Como que funciona? Vamos lá. Claro que existem fábricas que você pode mandar o modelo da sua mesa, tá? Então, assim, olha, eu quero uma mesa com um pé desse jeito, com tampo, cores, formatos diferentes, porque hoje o CNC, ele nos possibilita isso. Mas, às vezes, existe aquela empresa que só quer o logo dela em uma divisória de trabalho, né? Então, assim, ela até quer o móvel padrão, né? Aquele móvel do dia a dia e tal, mas ela quer uma personalização só em um item. Ela quer o logo em um painel divisor. Então, isso também dá para ser feito, né? Ou até bordado numa cadeira, né? Então, eu quero o logo da minha empresa bordado na cadeira. Eu tenho lá assim na loja, inclusive, eu até vendi uma cadeira nossa com o nosso logo. O cliente quis a minha cadeira. A sua cadeira? Não era minha de uso, mas era a cadeira da loja. E quando ele falou, não, mas eu vou levar a sua assim, cadeira com o seu logo, aí eu achei que ele fosse até pedir desconto, né? Aí eu falei, olha, mas essa daí é justamente para mostrar que você pode colocar seu logo. Ele falou, não, mas eu gostei tanto da assim, cadeira que eu vou levar e vou fazer propaganda da sua cadeira. Ah, que beleza. Né? Então é assim que funciona. Então dá para personalizar? Dá para personalizar sim, tanto a cadeira quanto a mesa.
E hoje, quais serviços que vocês têm lá? Que eu sei que vocês têm uns serviços ali exclusivos, né? Nós temos alguns, vamos ver se eu vou lembrar de todos. Então, hoje assim, nós temos a manutenção de cadeiras, tá bom? Então, esse é um dos serviços que eu acho que mais tem falta no mercado. Eu acho que não tem uma mão de obra específica para isso. Então, a gente sempre pensa, a gente pode pensar num pós, né? A minha assim, cadeira quebrou. Poxa, a cadeira quebrou, então vamos consertar, vamos ver o que a gente consegue. Hoje mesmo de manhã atendi um cliente assim, tá? Ele tinha uma longarina, aquelas longarinas de espera, 5 lugares, e um assim, lugar quebrou, e ele veio querendo comprar uma nova. Falei, não, a gente consegue consertar, a gente consegue trocar apenas um lugar. Então hoje existe a manutenção da cadeira pós-quebra, mas existe a preventiva. Então, pensa numa grande empresa. Nós temos um assim, cliente, ele tem mais de 2.000 cadeiras conosco. 2.000 cadeiras, 2.000 mesas, armários, gaveteiros, enfim. Ele sempre compra o kit, né? De mesa, cadeira e armário. E nós temos um contrato de manutenção preventiva. Então, a cada mês, a cada 2 meses, 3 meses, aí depende do contrato, passa um colaborador fazendo a vistoria, manutenção e lubrificação dessas cadeiras para que ela não venha a quebrar. Tá? Então, muitas vezes ela apenas solta o parafuso. E isso é normal da cadeira soltar um parafuso, porque a gente mora em um assim, país onde as temperaturas elas podem ir de 0 até 40, 45, né? Então, a gente está lidando com madeira, né, onde ela tem absorção de umidade, de água, então ela acaba dilatando, ela acaba retrocedendo, e isso, com essa dilatação, os parafusos acabam soltando, isso é natural. Então, com essa preventiva de reaperto de parafuso e tal, a gente consegue dar uma vida útil para assim, cadeira maior. Tá? Ou até pegar um assim, defeito antes dele acontecer. Só para você ter uma ideia. Cadeira é algo tão importante e às vezes as assim, pessoas não dão a real importância. Um diretor de uma grande empresa comprou uma cadeira pela internet e ele simplesmente acabou caindo. Ela quebrou, ele acabou caindo e batendo a cabeça no armário que estava atrás dele. Pensa um diretor de uma grande empresa ficando 1 semana hospitalizado. E aí veio um assim, comunicado para a minha empresa, né? Que ele ia processar a gente. Eu falei, mas essa cadeira não foi a gente que vendeu. Então, por quê? Porque nós fornecíamos tudo para eles. E aí ele achou que aquela cadeira fosse da nossa empresa. E eu falei, não, essa é uma cadeira importada. Então, volta naquilo que nós falamos lá atrás, né? Sobre cadeiras importadas. Existem produtos muito bons, mas existem produtos que ele não é para o nosso mercado. Então, ele não aguenta mais do que 70 quilos, ou ele não tem mais do que 3 meses de garantia. As nossas cadeiras, elas atendem às normas, a NR17, que fala em 110 quilos, tá? E ela tem 6 anos de garantia. Então, para um produto durar 6 anos, para a empresa dar 6 anos de garantia, e essa não é uma garantia nossa, é uma garantia do fabricante, tá bom? Para o fabricante, ele dá a garantia de 6 anos, é que a cadeira ela vai suportar no mínimo isso. Então, essa é a grande diferença de um produto importado para um produto nacional. Tá bom? Então, nós temos muitos bons produtos importados. Não, né, eu vou receber críticas às vezes por isso, mas, infelizmente, esses grandes magazines não é isso que vende. Eles vendem preço. E o preço ele não vem acompanhado de uma qualidade. Nem de garantia. Nem de garantia. Então, você tem esse serviço, claro, que é o serviço que você faz uma manutenção preventiva. Perfeito. Ou pós, né? Ou pós-quebra. Tranquilo, não tem problema. A minha cadeira quebrou, a gente faz esse serviço, tá bom? Então, nós temos aquela solicitação de visita, tá bom? Que a gente já se conversou, que a gente vai até a casa do assim, cliente ou até o escritório dele, não tem problema. Nós temos o site, nós temos a loja física. Vamos lá, esqueci de alguma coisa? Me ajuda aí. O serviço 3D que você sim, faz, o projeto 3D. Perfeito. Que vocês fazem também. Isso, a gente tem também o projeto 3D, que aí a equipe técnica acaba fazendo lá para nós, tá? Que não tem cobrança, né? Lembra disso? Já faz parte do seu plano de negócio. Isso, exato, né? Eu acho que são esses, né? São esses. Ô, Bruno, a gente falou muito sobre móveis corporativos. O home office entra nisso? O home office ele também entra no corporativo. Entra. Isso é pós-pandemia, né? Não, é coisa recente. Coisa recente. A gente foi lá atrás, agora a gente já está falando aqui, né? Exato, isso. Isso é assim, pós assim, pandemia. Então ele vem
o home office, cada um melhorando e aproveitando aquele espacinho, né? Então, geralmente é aquele terceiro quarto que a pessoa tem, né, em casa, ou às vezes ela até divide o segundo quarto ao meio, sendo metade, isso a gente já assim, pegou bastante, olha, metade é do meu bebê e a outra metade é o meu home office. E tudo bem, tranquilo, se ele for bem aproveitado, se ele for bem definido, não tem assim problema nenhum. Então, o home office ele nasce um pouquinho antes da pandemia, né? Mas a real necessidade vem durante a pandemia. E a única coisa que a gente fala, não existe um home office certo ou errado, ele tem que ser muito bem planejado, porque é pouco espaço, geralmente ele é pouco espaço. Então, ele tem que ser muito bem pensado com a sua atividade, né? Existem funções que ela exige muito papel, né, ao longo do dia. Então, a gente precisa deixar um espaço maior. Existem funções, não, que apenas precisa de 2 ou 3 telas em cima da mesa. Então, a gente precisa de um espaço de 2 ou 3 telas. Então, não existe um home office certo ou errado. E o ideal é que ele seja planejado. Para aquela necessidade. Para aquela necessidade. Então, ele tem que ser muito bem pensado. Às vezes, o cliente ele quer comprar apenas uma mesa. Eu quero colocar uma mesa e comprar uma mesa e colocar lá. Ele pode ter problema no futuro, entendeu? Porque ele não foi pensado, ele não foi planejado. Para aquela necessidade. Às vezes ele não tem gaveta e ele precisa de, guardar assim, documentos. Às vezes algo aéreo para ele seria muito mais interessante. Então, tudo depende da real necessidade do cliente, que às vezes nem ele sabe qual é, tá? E mudou? Você sentiu que mudou nos móveis? Quando a gente fala de pandemia, você sentiu assim que teve alteração de formatos, tamanhos? Como Sim. que você vê? Pós-pandemia, pensou muito mais em espaço, principalmente o espaço entre as pessoas, né? Então, antes a gente tinha que colocar o maior número de pessoas em uma sala. E pós-pandemia, isso muda, né? Então, assim, os espaços entre as pessoas, a divisão entre as pessoas. Então, isso aí acaba mudando bastante pós-pandemia, né? O conceito de mesa também, ela se evolui muito, né? Hoje, só para você ter uma ideia, não sei se você sabe, existem mesas, e a gente vende lá, que você consegue regular a altura da mesa com um botão. Então, ela pode ir de 74 centímetros, que é o padrão, até 1,20 m de altura. E aí você fala, poxa, mas por que eu quero uma mesa com 1,20 m de altura? Né? Com o assim, computador ligado, bonitinho. Existe hoje muitas pessoas que têm problema na lombar, que fez cirurgia na coluna e tal, e ela não pode passar muito tempo sentada. Então, até assim mesmo orientação médica, né? Então, você trabalha 1 hora e meia sentado e depois fica 15 minutos em pé. Antes dessa mesa, o que o pessoal fazia? Ia tomar café, né? Então, eu preciso ficar 15 minutos em pé, né? Então, vou lá tomar um café. Hoje não. Hoje a pessoa com um botão, ela aperta o botão, a mesa sobe, ela levanta da cadeira e trabalha em pé por 15 minutos. Então, ela não baixa a produtividade, né? Ela continua trabalhando mesmo em pé. Cansou? Aperta um botão, a mesa desce eletronicamente, claro, né? Um botãozinho só, e aí ela puxa a cadeira e volta a trabalhar. Então, dessa forma, isso vem evoluindo, né? Então, hoje a gente tem cada vez menos espaço, né? Os grandes centros estão assim cada vez mais apertados. Então, o pós-pandemia, ele veio para mudar muito o mundo corporativo, ou assim, mobiliário corporativo. Essa mesa aí, você falou que os arquitetos iam cornetar, agora eu estou imaginando a pessoa que trabalha, o chefe colocando uma mesa dessa que ela não pode tomar um cafezinho, Eu vendi 80 para uma grande corporação. Aproveitando que você falou aí de grande corporação, ô Bruno, hoje, por exemplo, uma empresa, quando é uma empresa maior, ela consegue comprar direto do fornecedor? Não, hoje ela não consegue. É muito difícil um fornecedor que faça a venda direto para o consumidor final, tá? E isso justamente para resguardar as lojas, porque precisa dessa assim, camada, né? Então, as lojas físicas, elas são necessárias, porque é onde o cliente, muitas vezes, ele assim, vai ter contato com o produto, né? Mas nós temos, sim, dentro da nossa empresa, a modalidade venda direto para o consumidor final,
para essas grandes vendas. Então a gente A fala. pessoa consegue fazer. Você faz uma ponte? A gente faz uma ponte, exatamente. Isso. Então, o que a gente faz, né? Então, nós temos parceria com os fornecedores. Então, a fábrica, ela acaba vendendo sim. Então, ela faz uma nota fiscal direto para o consumidor final, tá? Porém, a loja faz uma nota de prestação de serviço. E nessa nota, por que a prestação de serviço? Ela engloba o transporte, tá? Da fábrica para o cliente final, tá? Ela engloba também a montagem, lubrificação e ajuste de todos os equipamentos, podendo ser mesa, cadeira, armário, enfim, né? E a garantia, o fabricante ele não atende a garantia como se fosse uma concessionária. Vamos assim trazer para o mundo concessionário. Quando seu carro quebra, na garantia você leva lá e a concessionária faz tudo. Porém, a concessionária recebe a peça da fábrica. A mão de obra é da concessionária. Né? Então, o cliente final não paga essa mão de obra. A mesma coisa acontece conosco. Então, nós somos a concessionária nesse caso. Né? Então, vamos lá que você comprou uma cadeira direto de fábrica. A fábrica não vai mandar, ela só vai mandar a peça quebrada. Ela não vai mandar a mão de obra para troca. Onde entra a minha empresa, que já está dentro dessa prestação de serviço. Então, se a garantia da cadeira são 6 anos, esses 6 anos a minha mão de obra já está embutida na troca da peça. Então, o cliente ele não vai ter custo algum para essa troca durante a garantia da cadeira, porque já está dentro dessa prestação de serviço. E aí você fala, tá, mas qual é a vantagem do cliente? Eu ia perguntar agora, qual que era a vantagem? Eu tô aí adiantando. É. Então, qual é a vantagem do cliente? É uma vantagem financeira, porque não existe uma bitributação. Quando o fornecedor ele vende para a loja, então ele vende para a Resimac, e a Resimac tem que emitir uma nota integral para o cliente final, existe uma bitributação. Então, hoje, infelizmente, o nosso cenário fiscal, ele contempla dessa forma e é assim que funciona. O jogo é esse, não tem como mudar. Mas quando o fornecedor ele emite uma nota fiscal direto para o consumidor final, ele é tributado de uma forma um pouquinho maior. Tá? Então, existe uma tributação porque a fábrica vendendo para o cliente final, existe uma tributação menor, uma tributação maior do que se fosse para mim, porém é muito menor do que a minha bitributação. Entendi. Né? Então, chega a 17% de economia, só para você ter uma ideia. Não é pouco, né? Não é pouco. Falando de muito. Se a gente pegar um montante, isso é muito expressivo. Então, eu já assim, ganhei muitos negócios, né? Fechei muitos negócios justamente por essa modalidade que não são todos os lojistas que têm a possibilidade de fazer. E aí o ideal, então, é a empresa entrar em contato primeiro com você, porque aí você sim. tem você que vai fazer a ponte, né? A concessionária, né? Porque a fábrica ela nem atende o cliente final, né? Então, quando um cliente ele liga no fabricante, o fabricante ele acaba perguntando qual é a região onde ele está e ele vai oferecer um lojista, ele vai indicar um lojista próximo. Né? Nem sempre é o melhor, tá? Mas ele indica um lojista próximo a ele, né? Para que a pessoa faça a consulta, claro. E toda a negociação. Exatamente. E agora vamos falar de futuro. A gente quase chegou no futuro, porque a gente falou aí dos móveis do home office que é pós-pandemia. Então aí. E agora tô sabendo aí que tem móveis planejados, é isso? Exato. Essa aí foi a nossa o nosso novo bebê. negócio. É o bebê ainda. Novo bebê. Exato. Mas ele já nasceu muito bem estruturado, tá? Então, claro que faz 1 ano e meio, mais ou menos, nós pegamos a concessão da Dalmobile, né? Então, a Dalmobile hoje está entre as 5 melhores fábricas e produtos no Brasil de planejado. Os últimos 2 Big Brothers, eles que assim, imobiliário integral, né? Então, o cenário da Ana Maria Braga também. Então, nós conseguimos unir as duas empresas. Então, a Dalmobile faz o que ela sabe fazer de melhor, que é produzir, fabricar, e nós entramos com a mão de obra da montagem, porque o planejado, 80% é a montagem. Né? Por quê? Porque ele requer algo especial, ele é projetado e planejado milímetro a milímetro. Ok? Então, dessa forma, exige uma mão de obra bem especializada para a montagem e finalização desse móvel. Então, nós iniciamos há 1 ano. A nossa loja tem só 6 meses, mas nós iniciamos antes já alguns testes, algumas vendas para alguns clientes pontuais, né? Mas há 6 meses que nós estamos com uma loja e, olha só, a nossa loja ela é uma loja completa.
ela é uma casa completa, tem 280 metros aproximadamente. Nós temos uma cozinha, nós temos um closet, nós temos uma assim, bela sala de reuniões. Ela é maior do que a minha casa, para você ter uma ideia, né? E ela tem mais móveis do que a minha própria casa. É um showroom. Por quê? É um showroom completo, né? Então, hoje ele é um showroom tecnológico, né? Onde ele tem... nós, assim, trabalhamos com Bloom também, que a Bloom, ela é um fabricante de toda a parte de ferragem, né? Ali para cozinha. Nós temos módulos que você... interligados com a Alexa. Alexa, abrir armário. Ela já vai abrir o armário sozinho, fechar sozinho. E nós temos também o tradicional, que é aquela corrediça tradicional, onde você vai abrir, fechar, enfim. Então, nós conseguimos uma gama muito legal de produtos, né? E nesse braço novo, que é esse braço de planejados, vocês fazem por arquiteto? A pessoa tem que ter aí, nesse caso, já o projeto? Não, nós estamos... Olha, só para você ter uma ideia, a gente tá agora em um projeto de um apartamento em Pinheiros. Ele está usando a nossa designer. Então, ele não está... Vocês têm esse serviço? Nós temos esse serviço, que é o mesmo serviço. É o mesmo serviço. É o mesmo serviço que tem no corporativo, né? Então, assim, é o mesmo setor. Então, a gente utilizou o mesmo setor para, assim, duas áreas distintas, porque são assim, designers, pessoas que já estão dentro desse mercado e desse mundo. Então, consegue contemplar também. Então, é um apartamento de 170 metros quadrados aproximadamente, onde eles visitaram o planejado, né? O apartamento planejado. Quando eles compram. Decorado. Muito obrigado. Decorado. Produção muito boa. A produção ajudou aqui, né? Muito bem. Então, eles acabaram visitando o decorado, né? E aí eles simplesmente fotografaram, filmaram e mandaram para nós. Ó, eu quero isso daqui. Então, nós estamos executando sem a necessidade de um arquiteto. Não é normal, mas o cliente, assim, pediu, a gente consegue atender. A gente está fazendo porque a montagem é nossa, né? Então, se acontecer qualquer erro, nós estamos ali justamente para se ajustar. Mas é muito tranquilo, porque depois da medição, execução da fábrica, é só montagem. Só deixar tudo bonitinho lá pro cliente, né? E fazer a entrega de chave, né? Levar um champanhe, estourar junto com o cliente. Isso é bom. Isso é legal. Agora, antes da gente fechar esse nosso bate-papo, eu tenho que falar que eu olhei o Instagram de vocês. Uau! E eu vi lá uma coisa que me chamou muita atenção, que é a cabine acústica. E você falou assim que é muito lançamento mesmo. Isso daí, acho que deve ter uns 2, 3 meses, né, do lançamento. É um lançamento de um dos nossos fabricantes, tá? A Jabwork é um parceiraço. E nós, justamente para aquele cliente que ele não tem muito espaço, né? Então, assim, em qualquer cantinho a gente consegue montar uma sala de reuniões, né, para 4 pessoas, 6 pessoas. E a grande questão, né, às vezes o cliente pergunta, mas eu não tenho ventilação, eu não tenho... A própria cabine já tem o seu sistema de ventilação. E uma vez fechadas as portas, 90% do som ele fica lá dentro. E o de fora não entra. Isso é fantástico. Ela pode fazer reunião, pode fazer podcast, pode fazer tranquilo, tudo, né? Olha, eu não tinha pensado no podcast, podcast dentro de uma... Dentro de casa, muito legal. Eu achei sensacional a que eu vi. Muito legal. Achei muito legal. ótimo, muito bom. Isso aí tem sentido uma aceitação muito grande pelos arquitetos. Porque eles definem a compra, né? Então, eles definem a necessidade real do cliente, que muitas vezes ele nem conhece o produto. Então, o arquiteto está ali, o decorador está ali, o designer está ali, justamente para ele ser esse especificador. Então, por mais que eu falei anteriormente, olha, não precisa de um arquiteto e tal, mas assim, muito pontual os clientes que não querem hoje uma ajuda de um arquiteto, tá bom? É mínimo, né? É mínimo, porque é uma mão de obra especializada. A gente fala que o arquiteto é um investimento, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que não, mas ele está investindo porque vai otimizar o espaço, vai te indicar o que realmente funciona. E ele tem uma visão diferenciada, né? Então, assim, eu sou engenheiro, então a minha concepção cabe no espaço? Né? Então eu fico muito assim, cabe no espaço, não cabe no espaço, qual é a circulação? Mas o arquiteto, ele tem umas sacadas muito legais, né? Então assim, de algum espaço mínimo ele consegue tirar alguma coisa. Então os arquitetos, os designers hoje, eles são um parceiro muito grande nosso. Então eu não posso colocar o público para assim cortar o arquiteto. Não, ele é necessário. O arquiteto, ele é necessário. E para o resultado também ficar daquele jeito que todo mundo chega e fala, uau, né? Eu não falei desse cliente que foi
foi lá no, assim, decorado, mas quem é que fez o decorado? É algum arquiteto. É um arquiteto, entendeu? Não tem jeito, né? assim, ele está apenas usando, né, essa... E isso não é errado, né? Porque o próprio decorado, às vezes, ele já dá o 3D completo, então a gente consegue até tirar medidas, né? Existem algumas construtoras que ela já nos dá aquele 360 e ali eu consigo tirar assim, medidas para assim, ver esse assim, decorado. Então, que não é o caso desse assim, clientes da assim, semana passada. Mas o arquiteto ele é necessário, né? Então ele tem uma visão toda diferente e ele faz composições. Às vezes ele vai lá e escolhe algumas mesas conosco, né? Ele fala assim, olha, eu queria essa mesa num verde, aí dá o tom do verde, a fábrica até faz. E aí eu olho e falo, nossa, isso vai ficar estranho. Mas quando você vê o todo, você fala, nossa, ele tinha razão, né? Por quê? Porque ele tem a visão do todo. E aí entra o personalizado. Aí entra o personalizado, exatamente. O exclusivo. Isso, não exatamente. Ô, Bruno, agora como que as pessoas fazem para entrar em contato? Porque eu sei que tem 2 canais aí, são separados, né? Vou pedir para você deixar aqui, ó. Legal, então vamos lá. Temos dois assim, canais, por quê? São públicos diferentes, né? Então nós temos o planejado, que é o @Resimac Planejados, no plural, ok? E aqueles que querem nos achar no corporativo é @Resimac Imóveis. Então, esses aí são os 2 instas que nós temos. Os canais. Os canais, ok? Bruno, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Prazer todo meu. Adorei conhecer a história toda aí da sua família. Legal, obrigado. É uma empresa que está aí há mais de 40 anos no mercado e já com outros braços, tá vindo coisa boa aí. Tem as meninas que estão ali fora. Sim, as meninas Do jeito que você escutou lá, cresceu, né? Escutando seus pais Elas falando aqui, elas que era estão ali. para você, agora é para elas, né? Exatamente. Vamos ver se elas vão As seguir. designers, né? A gente Opa. falou tanto do arquiteto, do design de interiores, é não é? verdade, é verdade. Muito bom, né? E para você que ficou até agora nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixa seu comentário aqui, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima.